Olá, meus empatas queridos, como vocês estão? Conforme eu havia falado, eu vou trazer hoje, nesse vídeo, eu vou trazer a informação para você sobre os traços comportamentais da pessoa histriônica, que vem a ser o empata, e da pessoa narcisista, tá? Para você entender como é que funciona esse comportamento e você ir entendendo o que você precisa fazer para você primeiro identificar quem são essas pessoas ao seu redor, né? E para você ir construindo também a sua autonomia, a sua individuação, que é o melhor que você pode fazer quando você está lidando com pessoas narcisistas. E a pessoa narcisista, ela é aquela pessoa que, de certa forma, ela tem uma legalidade sobre você, ou seja, ela tem um livre acesso à sua vida. Então, normalmente são pessoas próximas, normalmente são pessoas que você lida no dia a dia, está na sua rotina, está na sua vida há muito tempo, tá? O narcisista, ele é uma pessoa que ele constrói. Então, ela vai construindo esse acesso que você dá à sua emoção, ele vai construindo esse controle sobre você, essa dominação sobre você. Então, normalmente é uma pessoa que tem uma legalidade sobre você, ou seja, é uma pessoa que normalmente ela tá no seu meio, no seu dia a dia, tá? Pode ser no trabalho, pode ser como uma amizade, pode ser no casamento, pode ser no sistema familiar. Nós precisamos de uma certa coragem para identificar isso, o que não é fácil quando, por exemplo, essa pessoa ela convive com você. É muito difícil você querer enxergar essa pessoa no seu meio, né? Porque a gente acredita que todas as pessoas com as quais você se relaciona são pessoas de confiança, são pessoas que gostam de você, são pessoas que querem o seu bem, e na verdade, às vezes isso não acontece por conta desse temperamento, desse comportamento do narcisista, tá? Nem sempre é uma pessoa que ela quer que você cresça, ela quer que você construa essa autonomia do qual eu trago aqui para você, porque justamente o narcisista ele transforma o empata num sofrimento, como alimento para as emoções dele, ok? Então, esse narcisista, ele constrói todo um envolvimento com esse empata, para que ele possa ir se alimentando dessa emoção, porque ele acredita que o empata, ele lhe deve a vida, ele lhe deve alguma coisa, é uma cobrança consistente que essa pessoa narcisista faz para o empata. Ou seja, ela muitas das vezes ela acredita que o empata deve a vida para ela, a prosperidade que o empata gera, na verdade é para ele, né? Tudo que é construído pelo empata, na verdade o narcisista, a pessoa narcisista que tem traços narcisistas, ela acredita que seja para ela. Então, por isso que ela constrói uma teia, né, de envolvimento emocional, psicológico. Ele atua muito no mental e no emocional desse empata, tá? Justamente porque ele precisa manter essa pessoa dependente dele, dependente de validação, dependente de aprovação, dependente de reconhecimento, tá? Por quê? Porque espiritualmente falando, a pessoa que é narcisista, ela tem é como se ela tivesse morte de alma. O que é diferente do empata. O empata tem a alma, mas é uma alma vazia. Por quê? Porque essa alma, ela é preenchida pelas pessoas
que estão no ambiente, no seu crescimento, quando você está crescendo, quando você está se desenvolvendo, ok? Então, desculpa, o narcisista, ele não constrói essa conexão, ele não constrói esse vínculo, ele não constrói esse reconhecimento, porque a alma dele, na verdade, ele é uma pessoa sem alma. Por isso que muitos deles se tornam perversos, se tornam gananciosos, sedentos de poder, dependendo do nível, do grau que esse narcisista ele alcança, né? Ele pode ser um sociopata, ele pode ser um psicopata, tá? Então, é importante você identificar esses traços narcisistas, porque para você ter autonomia emocional, você vai precisar se desligar, se desidentificar dessa construção narcisista, de toda essa rede de sofrimento, de dor, que esse narcisista ele constrói ao redor do empata. A principal questão com a dinâmica relacional com uma pessoa narcisista é que ela não autoriza a existência do outro, tá? Ele não valida a existência do outro. Ele não valida a vida do outro. Ele entende que aquela vida pertence a ele. Por isso que o narcisista, muitas vezes, ele tem essa característica de ser aquela pessoa dominadora, controladora, manipuladora, porque ele entende que a vida do empata na verdade, propriedade dele. O empata é propriedade dele. Né? Então ele se acha no direito de fazer uso do empata da maneira que ele quiser. Então normalmente ele tem uma questão de... Ele é muito ganancioso, ele gosta muito de poder, de status, de manter uma imagem como se ele fosse uma pessoa idônea, uma pessoa honesta. Então na verdade, ele fica performando o tempo todo. Ele constrói essa imagem, tá? Não é uma coisa que ele vai crescendo, ele constrói, ele não vai adquirindo valores, ele vai apenas performando, porque ele já entendeu que ele não tem essa empatia, ele não tem essa alma, que é através da alma que a gente se conecta com o outro, tá? Então, como ele sabe que ele não tem essa alma, ele já identificou que ele não tem essa alma, tá? Espiritualmente falando, por algum contexto dentro da existência dele, tá? Ele não sente que ele tem essa alma, ele não sente que ele é uma pessoa normal, tá? Ele se sente diferente e por isso, por conta dessa diferença, ele pode ter sofrido, por exemplo, uma situação de abandono, de rejeição, de abuso. Então, isso fez com que ele se sentisse inferior. O narcisista normalmente é uma pessoa que ele se sente inferior. Alguma coisa, ele perdeu alguma coisa, ele não foi também validado, ele também não foi aprovado de alguma forma. Então ele esconde esse sentimento de inferioridade. E como ele esconde esse sentimento de inferioridade, ele performa na selfie dele, na imagem dele, é sempre de superioridade, é sempre de dominância, de poder. Então, ele precisa manter o tempo todo essa imagem dele de poder, de domínio, de status. Ele é uma pessoa que ele zela muito pela imagem dele, tá? E o empata, ele é diferente. O empata, ele funciona diferente.
O empata, ele por entender que ele tem vazio na alma, às vezes é inconsciente, mas ele tem um vazio na alma porque ele não recebeu, ele não foi preenchido na alma, tá? Porque normalmente quem não é preenchido na alma é porque viveu numa ambiência narcísica, tá? Então, o empata, ele sente a falta na alma, ele se sente um vazio existencial, porque ele não foi autorizado a existir, ele só existe para atender às necessidades do narcisista, tá? Então, o empata, na verdade, ele traz para fora, na identidade dele, essa pessoa que é mais vitimista, é mais... ela é mais... Ela dá a impressão de que ela é mais fraca, ela é fraca. Então, uma pessoa muito dependente, tá? O empata, às vezes, ele tem isso, que é uma característica histriônica, que muitas vezes o histriônico é aquela pessoa que ele traz um comportamento exagerado nas emoções, ele passa uma imaturidade emocional, porque ele não construiu essa maturidade, tá? Então, normalmente, ele é imaturo emocionalmente, ele é mais... as coisas dele parece mais teatrais, o comportamento dele é mais teatral, é mais caricato, tá? O empata, às vezes, ele se coloca dessa forma, ele se apresenta dessa forma. Então, ele é muito instável, às vezes ele está emocionalmente muito bem, ou às vezes ele não está tão bem. Então, quando ele vai se relacionar, ele apresenta mais esse lado inferior, mais dependente, mais fraco, tá? Que é o contrário, né, do narcisista. Por quê? Porque esse empata, na verdade, ele esconde a superioridade dele. Ele esconde essa sombra. E a sombra dele é uma sombra de superioridade, que é fornecida por esse narcisista, tá? Ele tem uma tendência, ele age ao contrário. Por isso que o match do empata com o narcisista são duas pessoas que se atraem, porque um está performando com essa imagem de superioridade e o outro está performando com essa imagem de fraqueza, de dependente. É por isso que é muito fácil para o narcisista e muito fácil para o empata se atraírem, tá? Porque é como se eles estivessem no mesmo limiar de um e outro, porque a sombra do narcisista é a inferioridade e a sombra do empata é a superioridade. E a ideia do empata ele carrega a intenção de um dia essa pessoa mudar. Por isso que o empata, ele muitas das vezes, ele carrega um peso muito grande e uma responsabilidade muito grande quando ele está dentro de uma dinâmica relacional com o narcisista. Porque, na verdade, ele traz todo esse peso que o narcisista tem dessa inferioridade, né? Ele recebe isso como se fosse uma missão. Eu tenho que salvar essa pessoa, eu tenho que libertar essa pessoa, porque normalmente é uma pessoa que você ama, né? Muitas vezes você tem uma consideração por aquela pessoa, você tem respeito por aquela pessoa. Então, o empata, ele acaba trazendo todo esse peso, porque ele acredita que em algum momento esse narcisista ele vai mudar, ele vai se transformar. Então, ele vai lidando com essa carga emocional, com esse peso do narcisista, todo dentro da energia dele. Porque, na verdade, ele se deixa ser sugado o tempo todo para ver se, em algum momento, esse narcisista, ele muda, ele se transforma, ele vira uma pessoa amável,
né? Porque ele acredita que quando ele se transformar dessa maneira, aí ele vai começar, eu vou ser reconhecida, eu vou permitir, ele vai me autorizar a existir, então eu vou ser amada. Então o empata é aquele que carrega uma certa ilusão, uma inocência com a espera dessa mudança, dessa transformação do narcisista, que não vem, não chega, tá? E dificilmente vai acontecer, porque o narcisista, ele funciona pelo ego dele. Ele não quer que as pessoas percebam que ele tem uma vulnerabilidade, né? E o empata, ele não quer que as pessoas percebam que ele tem, que ele esconde, que ele mantém, que ele sustenta, que ele protege, que ele defende. Essa pessoa, essa figura narcísica, né? Por isso que ele acaba sendo enredado nessa rede de dor e sofrimento que essa dinâmica com o narcisista traz para o campo dele. Então, o tempo todo chamando a atenção dele. Então, ele precisa disso. Quando ele sente uma emoção negativa, a tendência do narcisista é projetar em cima do empata. Então, o empata ele não tem autorização de existir quando ele está lidando com um narcisista. Então, quando o empata ele começa a perceber que ele entrega tudo, ele é esse doador quanto mais desse narcisista, e que ele vai perdendo essa capacidade, vai perdendo todas as possibilidades da vida dele, de ter um relacionamento saudável, de construir uma liberdade financeira, de ter a liberdade de ir e vir. Quando ele percebe que isso está no jogo do narcisista, que o narcisista é aquele que vai depreciando o empata, que vai diminuindo o empata com palavras, com gestos, para que esse empata ele nunca perceba da capacidade que ele tem. Então ele vai fazer sempre o empata se sentir insuficiente, incapaz, ele deprecia a imagem do empata, né? Para que ele nunca sinta que ele pode ser uma pessoa livre, que ele pode se relacionar com o que ele quiser, que ele tem a liberdade de escolha, ele tem o direito de viver a própria vida dele, mas o narcisista, ele vai tirando de você, né? Ele vai construindo essa mentalidade, né? De que você não pode, que você é insuficiente, que você é capaz. Então, o narcisista costuma dizer que essa roupa não lhe cai bem, esse cabelo não é bonito, essa pessoa que você gosta, ela não é boa para você, essa amizade, ela não é uma coisa boa para você, ou esse trabalho, ele não vai trazer dinheiro para você, porque na verdade o narcisista, ele está pensando nele. Ele não tem a intenção de dar esse alvará, né? Se podemos dizer assim, para esse empata viver a própria vida, fazer as próprias escolhas. Muito pelo contrário. Ele vai depreciando para que esse empata nunca, sempre se sinta inseguro, dependente daquela figura, porque ela está sempre querendo ser a mais importante, né? Ela é mais importante, ela que te ama mais, ela que quer o melhor para você, ela que é a pessoa que se preocupa com você, quando na verdade o que ela está querendo é que você sempre se mantenha nessa rede de controle, de manipulação, de abuso, tá? De posse, que ela tenta manter você dentro desse cercadinho. É uma teia, é uma rede que você fica preso. Na verdade, você é um prisioneiro do narcisista. E a única maneira de você sair desse lugar, desse aprisionamento, que é energético, é espiritual, é mental, é psicológico, é você ir mantendo uma certa distância e você construindo a sua própria individuação.
a sua própria existência. E existe um trabalho que o empata tem que fazer, que é através do conhecimento espiritual. Você se torna uma entidade espiritual de autoridade na sua própria vida. Porque o narcisista, ele acredita que ele é essa figura superior e grandiosa, espiritual, mental, emocional na sua vida. Então, você tem que adquirir conhecimentos espirituais para você se tornar essa pessoa, essa entidade espiritual na sua vida. Você é essa soberania na sua vida. Você constrói essa autoridade. Você é essa autoridade. Então, quando você começa a entender e tirar esse poder da mão do narcisista, você começa a construir e trazer esse poder para você. É por isso que o empata, ele precisa de muito conhecimento, ele precisa de um conhecimento progressivo das leis do universo, para que ele possa passar a confiar naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está percebendo, né? E ir construindo essa soberania e trazendo de volta para ele esse poder pessoal que naturalmente ele entregou por essa doação excessiva, por essa falta de limite dele, que ele acredita que ele é o mais amoroso, então ele vai entregar todo o amor que ele tem, toda a atenção que ele tem, todo o recurso que ele tem, seja emocional, seja financeiro, porque ele acredita que essa figura, uma hora ele vai se transformar numa outra pessoa, numa outra personalidade, e sim, você vai poder ser amado, você vai receber toda esse afeto, esse amor que você não recebeu. O que é uma ilusão. É uma fantasia do empata ele achar que essa pessoa uma hora vai acordar e ser a pessoa mais maravilhosa no mundo para você. Não, isso não vai acontecer, tá? Para que isso aconteça, o próprio narcisista ou a própria pessoa, ela precisa buscar esse entendimento, né? Por isso que dentro das leis do universo, o arbítrio de uma pessoa, ela deve ser respeitada, tá? Então, existem algumas leis do universo que precisa entrar como conhecimento, como sabedoria para esse empata, para que ele possa ir se distanciando, se desacoplando, que ele saia dessa simbiose, dessa dinâmica com o narcisista. Existe uma simbiose que ele tem que cortar, é como se ele tivesse que cortar o segundo cordão umbilical com essa figura que pode estar dentro do seu sistema, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um marido, pode ser um filho, tá? Então, muitas das vezes você vai precisar fazer divórcios energéticos para que você possa sair dessa ambiência de aprisionamento que o narcisista coloca ou empata. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você, a partir daí, você adquira esses insights que você precisa e se relacione sem se perder de vista. Até o próximo vídeo. Comenta, curta, compartilha. Beijo!